Oi pessoal, estamos quase acabando o nosso curso de Direitos Humanos. Então vamos hoje falar um pouquinho sobre direitos humanos na Constituição Federal. E para a gente começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Então eu quero que vocês lembrem aqui primeiro, qual a diferença dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Os direitos humanos é quando a gente fala no âmbito internacional e quando ele é introduzido numa norma interna nacional, ele vai ter um caráter de direito fundamental, que é o caso aqui do Brasil. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais no Brasil, dentro do nosso próprio ordenamento jurídico, a gente vai falar que eles são direitos fundamentais. Muito bem, porque eu tenho certeza que isso já estava aí dentro da sua cabecinha. E aí, o que é a eficácia de uma norma? Vocês lembram isso? Às vezes a gente estuda essas peculiaridades bem no começo da faculdade e a gente vai esquecendo ao longo do tempo, né? Não tem problema, eu vou ajudar aqui vocês. Então, a eficácia, é a capacidade da norma produzir efeitos. Então, se uma norma produz efeitos na prática, ela tem eficácia, ok? E a gente tem a eficácia vertical e a eficácia horizontal dessas normas fundamentais. Então, a eficácia vertical, ela acontece, então, para os direitos de primeira dimensão, que são normas destinadas ao Estado. E aí, quando a gente fala de normas destinadas ao Estado, de primeira dimensão, a gente lembra de quê? Dos direitos de liberdade. Do Estado, não faça. Estado, deixe que as pessoas ajam livremente, não interfira nessas relações, dê liberdade aos seus cidadãos. Então, o que acontece, gente? Lembra que eu passei um macete para vocês? Lá no comecinho, dos direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta e quinta? Então, para os três primeiros, a gente tem a frase do Napoleão Bonaparte. Falou em primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. E terceira dimensão, fraternidade, ok? Então, lembrem disso. E eu trouxe como um exemplo de uma eficácia vertical as normas aí num processo de licitação, quando elas falam sobre a isonomia. Então, Estado, não faça, não trate ninguém de maneira desigual quando houver um processo de licitação. Isso aí é um tipo de eficácia vertical. E a eficácia horizontal, então, são normas destinadas às relações privadas, porque os privados são todos iguais e o Estado a gente tem que cumprir, lembram disso? Então, lembra desse macete, gente. Vertical, eficácia vertical é do Estado, que está lá em cima. E a eficácia horizontal, a eficácia horizontal são para as relações privadas. E aí a gente tem o direito do consumidor, a não discriminação aqui também, né? Mas isso entre relações privadas, de particular para particular, e não nenhuma relação aí com o Estado, ok? Então, bem tranquilo, faz todos esses macetes aí no seu caderno, não tem problema, não tenha vergonha, não é feio usar macete, o que importa é que você garanta a sua carteirinha cor-de-rosa aí no final do processo, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês, mas pra gente deixar a nossa aula dinâmica, uma foto que eu mesma tirei, então eu tenho a total liberdade para colocar aqui, mas é de uma placa de um edifício da minha cidade, Curitiba. E toda vez que eu vou lá nesse prédio, eu fico emocionada, de verdade, gente, quando eu olho essa placa no elevador. Pra vocês verem como é um tipo de eficácia horizontal da norma aí para nós. Então essa placa lá no elevador, ela vai falar o seguinte: é vedada sob pena de qualquer... Eu tô lendo a frase já tirando um pedaço, porque é muita emoção no meu coração. Então vamos voltar aqui, ó. É vedada sob pena de multa qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, parte ou presença de deficiência e doença não contagiosa por contato social,
no acesso dos elevadores desse edifício. E aí tem a lei municipal ali. Então, gente, olha como isso acontece. É proibido qualquer tipo de discriminação para os usos dos elevadores desse prédio. Ele está garantindo os direitos fundamentais entre as relações entre particulares, são as pessoas que usam aquele prédio no dia a dia. Então, é um prédio comercial, né, gente? A gente sabe que vai muita gente lá e para não acontecer daquela história de você tem que entrar pelos fundos, você tem que entrar pelo elevador de serviço, ou não, você não pode ir no elevador de serviço, acabou com essa história, essa placa do elevador. Todo mundo é igual, todos nós não precisamos ser e não podemos ser discriminados de qualquer forma, ok? Então, vamos aí falar um pouquinho de teoria da efetividade dos direitos humanos. Então, a proibição ao retrocesso é a primeira parte aqui para a gente fazer a norma ser eficaz, efetiva, né? Então, a proibição ao retrocesso, ela vai dizer o que para nós? Tudo aquilo que foi conquistado, todos aqueles direitos humanos que viraram aqui fundamentais dentro do nosso ordenamento jurídico, que foi uma conquista do povo ao longo dos anos, eles não podem voltar atrás daquilo. Aquilo que já foi conquistado não pode ser destruído, ninguém pode desconsiderar, eles têm que valer, têm que ter efetividade na vida prática. Então, por exemplo, aqui para nós, dentro do nosso ordenamento jurídico, quando a gente fala de direito fundamental, a gente fala de cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas, elas não podem ser desconsideradas. Não pode haver uma lei que venha revogar as cláusulas pétreas, revogar esses direitos fundamentais das pessoas, né? Por mais diferente que seja a situação que a gente esteja vivendo aqui, por causa de guerra, por causa de ditadura, enfim, nada pode mudar as cláusulas pétreas, que são os nossos direitos fundamentais, uma conquista aqui para nós. E também tem a reserva do possível e o mínimo existencial, gente, pra gente falar aqui dentro dessa teoria da efetividade dos direitos fundamentais. E aí, quando a gente fala de reserva do possível e mínimo existencial, tem gente que fica em pânico. Por quê? Porque são duas coisas muito discutidas aí no âmbito judicial, principalmente, né, naquelas demandas de medicamento para o Estado, por exemplo, quando a pessoa precisa de um medicamento muito custoso e o Estado se nega a fornecer porque diz que não tem dinheiro, que não pode pagar porque é muito custoso, que se tivesse que pagar para todo mundo acabaria a verba do governo e por aí vai. Então, a gente sabe que isso para vocês, a gente vê até no jornal, né? A gente vê todo mundo falando sobre isso. E não é só uma discussão jurídica aí, mas também é uma discussão acadêmica sobre isso. Existem pessoas que escrevem sobre isso pelos os mais diversos motivos. Então, não vamos aprofundar esse tema, a gente tem que pensar na prova da ordem. Então, a gente pensa de uma maneira mais superficial. Não precisa se desesperar quando a gente falar desse tema. Eu quero que você lembre só daquilo que a gente vê no jornal, dessa parte de rejeição aí, no caso de um pedido de medicamento muito custoso para uma pessoa fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, tá? Que isso vai lembrar você o que é a reserva do possível e o mínimo existencial. Não pode confundir os dois e também, eu acho que não tem como, às vezes é porque a gente fica nervoso que a gente acaba confundindo, mas se a gente fizer um raciocínio lógico, não vai errar no dia da prova. Vamos comigo aqui. Então, a reserva do possível. Gente, o que é possível? Se a gente pensar lá no caso dos medicamentos, o governo tem um limite de dinheiro para gastar com saúde. Ele tem que fazer aquilo para a população inteira, certo? E aí vem uma pessoa que pede, vamos dizer, metade do orçamento só para comprar remédios para ela mesma durante aquele ano, porque ela tem uma doença que vai gerar aí um risco de vida para ela. Então, vamos pensar aqui, o governo ele tem uma reserva que vai fazer aquilo possível. Então, é a reserva do possível, é o limite de orçamento que o Estado tem para aquela determinada ocasião, para aquela determinada situação. Pode ser saúde, pode ser educação, enfim, das mais diversas coisas que você conseguir pensar aí na sua cabeça. Então, a reserva do possível vai ser isso, um limite de orçamento que o governo tem para gastar. Mas, ao mesmo tempo, o
governo, ele tem que garantir os direitos fundamentais das pessoas para todo mundo, porque esses direitos não podem ser retroagidos, eles não podem ser desconsiderados, ignorados. Então a gente tem o mínimo existencial, que cada pessoa precisa ter um mínimo para sobreviver com dignidade. E isso quem precisa ajudar a pessoa a ter é o Estado, se ela não conseguir fazer pelos próprios meios. Por exemplo, nesse caso aí da doença, né? Que a gente tem uma doença, um câncer, uma doença que é muito custosa e a gente precisa de um medicamento. Se eu tenho uma condição financeira maravilhosa e conseguir comprar esse medicamento, ok, muito bom, eu vou conseguir manter ali a minha condição de vida com dignidade. Mas se eu não tenho, o Estado é obrigado a me fornecer, porque a dignidade é um princípio constitucional. Então, além, né, da dignidade, a gente tem que pensar que o direito à vida, aí é uma parte dos direitos fundamentais, que é uma obrigação do Estado cumprir, que é uma obrigação do Estado tornar efetivo na minha vida prática. Então, esse direito tem que ser eficaz. E aí vem o mínimo existencial. O Estado tem que assegurar o mínimo para que a população toda viva com dignidade. E aí entra toda essa discussão, porque obviamente que se a gente tivesse um dinheiro grande, a gente conseguiria fazer com que todas as pessoas vivessem de uma forma muito melhor, para poder pagar tratamento para todo mundo que precisa, para investir em todas as áreas aí que a gente vai ver daqui a pouco, que tratam aí dos direitos, né, fundamentais, tanto de direito social, enfim. Então, pensa que beleza que seria se o nosso dinheiro fosse ilimitado. Mas o dinheiro não é. O dinheiro não é ilimitado. Então, a gente, às vezes, por falta de verba, não consegue garantir nem o mínimo para as pessoas. Por isso que existe essa discussão enorme entre a reserva do possível e o mínimo existencial. Porque eles, às vezes, se confrontam. Então, ao mesmo tempo que o Estado é obrigado a garantir o mínimo, ele não tem dinheiro. E aí como é que faz? Por isso que se discute muito esse assunto. Então eu quero que você lembre dessas duas coisas, não confunda no dia da prova, não fala que mínimo existencial é reserva do possível, que reserva do possível é mínimo existencial. E eu quero que vocês pensem aqui bem bobo, tá, gente? Eu costumo fazer essas associações para no dia da prova não esquecer. Então existencial, quem existe é a pessoa, ok? Não o dinheiro do Estado. Então a gente tem que lembrar que a existência é de uma pessoa. Então o mínimo existencial a gente fala da pessoa. Eu sei que para alguns aí pode parecer besteira, mas tem bastante gente que confunde aí no dia da prova por nervosismo, enfim. Então fiquem ligadinhos aí, não vai esquecer. E aí a gente entra exatamente hoje no nosso assunto da aula. Essa aula não acaba aqui, tem um outro vídeo porque o assunto é muito extenso, então não deixem de assistir a última aula, ok? Que é a continuação dessa. Então, lá na Constituição, a gente tem o título 2, que vai falar sobre os direitos e garantias fundamentais. E lá nesse título a gente vai ter vários capítulos, que vão apresentar para nós todas as modalidades de direitos fundamentais. E a gente vai trabalhar cada uma delas hoje aqui, e também na próxima aula. Então não esquece de ver a outra aula também. Então vamos lá. O primeiro capítulo ele vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Depois a gente vai falar então dos direitos sociais que estão no segundo capítulo. No terceiro capítulo a gente tem os direitos da nacionalidade. No quarto, o direito dos partidos políticos. E no quinto... Opa, eu inverti. No quarto, os direitos políticos. E no quinto, os direitos dos partidos políticos, ok? Então, vamos começar. Agora sem inverter, porque a prof é maluca, vocês já me conhecem, né? Então vamos lá. Quando a gente falar de direito individual e coletivo, a gente não tem como dizer apenas sobre um direito. E assim também os direitos sociais e todos os outros que a gente vai tratar aqui. Então, quero que vocês acompanhem com bastante atenção para não inverter nada. Vai anotando no caderno junto comigo. Agora vamos falar dos direitos individuais e coletivos. Direito 1 vai ser o direito à vida, desse nosso tópico aqui, ó, individuais e coletivos. Eu vou botar assim, ó, I e C, ok? Pra gente continuando nos próximos slides. Então, o direito à vida, quando a gente pensa, não é só o direito de nascer,
ou o direito de permanecer vivo, a gente tem várias coisas que vão envolver esse direito que pode cair na sua prova. Então, além do direito de permanecer vivo, a gente tem o direito a uma vida digna, com subsistência, com um remédio lá que a gente tem que poder pedir para o Estado, com alimentação, com saúde, com saneamento básico. Então, tudo isso vai envolver uma vida digna. E aí envolve também o direito à vida e o direito à proibição da pena de morte, que o Estado não vai poder tirar a vida de ninguém, porque ele tem que prezar pela vida das pessoas. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Não venha pensar em outros lugares. Por mais que a gente tenha falado o tempo inteiro de direito internacional, essas duas últimas aulas é só de direitos fundamentais. E se é fundamental, é dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, lembrem lá, quando a gente falar de direito à vida, é o direito de nascer, de permanecer vivo, da proibição da morte e também de ter uma vida digna. E aí a gente tem o direito de liberdade como um direito individual e coletivo, olha aqui, ó, do primeiro capítulo. E o direito à liberdade também não é um direito tão simples. Não é só a liberdade de fazer tudo aquilo que eu quiser, ou de ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Isso vai envolver uma série de coisas. Não só a sua autonomia privada aqui, ó, mas também o seu direito de ir e vir, o seu direito a uma livre expressão, o seu direito de ter a consciência que você quiser, o seu direito de exercer a sua religião, seja qual ela for, porque afinal de contas o Estado é laico. Então, o direito à liberdade envolve uma série de coisas, e isso pode aparecer na sua prova de um jeito que faça com que você erre a questão. Então, não pensa liberdade só ir e vir, só habeas corpus lá que a gente fala, né? Então, falou em liberdade, gente, pensa que existe liberdade de expressão, liberdade religiosa e por aí vai, ok? E mais o terceiro aqui, ó, dos direitos individuais e coletivos, lá do capítulo. Então é o direito à igualdade, à isonomia. Então, eu vou contar uma história bem rapidinho aqui pra vocês. Quando a gente fala em isonomia, a gente não tá falando de igualdade. Porque se eu falar em igualdade, eu dou a mesma coisa para todas as pessoas. Só que tem gente que precisa mais e tem gente que precisa menos. Então, quando a gente fala de isonomia, a gente está falando disso, de garantir exatamente o que as pessoas precisam. E aí, existe uma figurinha que, se vocês colocarem no Google a palavra isonomia, muito provavelmente vocês vão encontrar, que é o seguinte: é um caixote, nenhum caixote e dois caixotes. E aí a gente tem um campo de futebol lá, um menino aqui numa estatura média, um menino muito alto e um menino bem pequenininho. Então, isonomia é dar os caixotes que as pessoas precisam para poder enxergar o campo de futebol lá na figurinha. Então, o que acontece aqui, gente? Se eu falo em igualdade, cada um dos meus bonequinhos teria um caixote. E aí, o mais alto ficaria mais alto ainda. E o pequenininho ainda não ia conseguir enxergar o campo de futebol. Então, a gente precisa dar... Dá pra ver isso aqui? Dá pra ver, acho que, né? Então, a gente precisa dar dois caixotes para a pessoa mais pequenininha, para ela poder enxergar lá o campo de futebol, porque ela é a menorzinha de todas. Então, um caixote para a pessoa que é mediana, nenhum caixote para quem é muito alto, e o menorzinho ganha dois caixotes. E isso a gente vai fazer com que todos eles fiquem iguais. Isso é isonomia. É dar para as pessoas aquilo na proporção que elas precisam. Outro exemplo bem básico, que eu acredito que seja o que você aprendeu na sua aula de Direito Constitucional lá no comecinho da faculdade. Lugares que proíbem a entrada de animais. Quando chega uma pessoa com deficiência visual com um cão-guia, aquele cão ele tem que ser barrado, já que aquele estabelecimento ele não permite a entrada de animais.
Não, aquele cão ele tem que ser liberado, ele tem que poder entrar, porque aquele cão é os olhos daquela pessoa que não enxerga como todas as outras que estão dentro daquele estabelecimento. Então, para essa pessoa, a gente abre uma exceção para ela se tornar igual a todos os outros que se encontram ali. Isso é isonomia, ok? Então não esqueçam do conceito, da diferença do conceito, para não errar no dia da prova. E aí a gente tem que pensar em igualdade formal, que é aquela que está no texto da lei, que existe uma forma para aquela igualdade. A igualdade material, que é a que acontece na prática. Porque adianta a gente ter igualdade formal se na prática as coisas não acontecem daquela forma? Adianta a gente ter uma lei dizendo que homens e mulheres precisam ter o mesmo salário porque não pode se fazer desigualdade de gênero? E na prática ser diferente? Não, aquilo lá tem que ter uma coerência, tem que ser na lei e na prática, da mesma forma. Então a gente fala que na lei é a igualdade formal e na prática a gente tem a igualdade material. Elas precisam andar de mãos dadas, senão não adianta de coisa nenhuma. E aí, esse direito à igualdade, ele vai limitar o legislador, a autoridade pública e o particular, para que nada, nenhum desses três ajam de maneira arbitrária para qualquer assunto que for. E também a gente tem o direito à igualdade no caso de discriminação positiva. Vocês lembram o que é isso, gente? A gente falou disso em uma aula aí. Discriminação positiva, um exemplo é as cotas. A gente discrimina uma parte da população, a população afrodescendente, indígena, etc., para que eles tenham os mesmos direitos das outras pessoas. Eu não sei se você é a favor, se você é contra o sistema de cotas, e também isso não me interessa aqui na aula de hoje. O que interessa é que você lembre que isso é um tipo de discriminação positiva para sua prova da OAB, ok? E aí, ainda falando de direitos individuais e coletivos do primeiro capítulo, a gente tem o direito à segurança, que é sentir-se seguro enquanto há manutenção da ordem, da vida e do patrimônio. Então, tanto, para caso ali, no seu dia a dia, tanto se é da proteção da sua casa, do seu carro, da ordem na nação, tudo isso é uma responsabilidade que o governo tem para você como um direito fundamental. Nada pode derrubar isso. E o quinto direito é o direito à propriedade, que a gente sabe que existem pessoas aí que não têm onde morar. E existem pessoas que têm muitas terras, muitos terrenos, muitos imóveis, E então a gente fica aí, cadê a isonomia? Ah, mas a pessoa tem que trabalhar para poder comprar um terreno, para poder viver numa casa, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sei, gente, eu consigo entender essa posição de vocês, mas a Constituição fala que o Estado tem que garantir o direito à propriedade, porque ele é um direito fundamental. Então, toda propriedade tem que cumprir uma função social, ou seja, tem que prevalecer o interesse público. Adianta uma pessoa ser dona de um município inteiro e nunca pisar lá, nunca fazer uma manutenção naquelas terras, nunca fazer nada e ter um monte de gente morando na rua, sendo que precisava morar ali? Então, não sei se você acha justo, injusto, etc., mas é o que a Constituição diz, que toda propriedade precisa ter uma função social e servir para o interesse público, e é isso que eu quero que você lembre para a sua prova, que o direito à propriedade é sim um direito fundamental. O Estado tem que ajudar as pessoas a conquistar esse direito à propriedade aí. E a propriedade também pode ser uma propriedade autoral, intelectual. Então, da mesma forma que o princípio da vida, o direito à vida, o direito à liberdade, eles são direitos que vão além daquilo que a gente pensa de cara. O direito à propriedade também, você vai pensar na sua propriedade como um imóvel, mas você também tem que lembrar da propriedade intelectual, que é aquela criação, aquela ideia, uma patente de um estudo, alguma coisa nesse sentido, também é um direito fundamental, ok? E aí a gente passa para o capítulo 2, então, aqui da Constituição, que são os direitos sociais. E aí eu vou colocar um S aqui nos próximos slides para a gente falar, sempre fazendo essa referência de que esses direitos que eu estou apresentando para vocês são englobados no capítulo 2 dos direitos sociais. Então, os direitos sociais, gente, são muito além do que a gente consegue pensar num primeiro momento, e vocês vão ver isso daqui porque eu vou provar.
Então, a gente tem aí o direito à seguridade social, como um dos primeiros direitos aí do direito social, que eu trago para vocês hoje. Perdão. Que é o seguinte: quando eu falar para vocês seguridade social, é um conjunto de ações que o Estado tem que fazer para garantir a saúde, a previdência e a assistência social. Então, seguridade social é manter a população segura. E aí a gente envolve o direito à saúde, que vai ser a promoção da saúde, a proteção da saúde e a recuperação daquelas pessoas que já não estão com a saúde tão boa assim. Então, a promoção da saúde é a distribuição de vacinas, por exemplo. A proteção da saúde é você ter o atendimento dentro dos hospitais e a recuperação é poder garantir que uma pessoa doente vai ter um tratamento adequado. E letra B aqui, ó, o direito à assistência social, que é ajudar os necessitados. Então, lembrem aqui o seguinte: a pessoa que está na rua, ela tem direito de entrar lá naquele carrinho que vai buscar as pessoas na rua do governo e leva eles para tomar um banho, para comer, para, né, garantir ali alguma coisa para eles se vestirem, se depender de doação, etc. Então precisa haver toda essa comoção por parte do governo para se preocupar com todo mundo. E aqui o direito à previdência social, para a gente falar ali da seguridade social, né? A previdência social, eu quero que você lembre lá exatamente disso, do direito previdenciário que você teve lá na faculdade, que pretende assegurar, então, meios indispensáveis para a sua subsistência. E quando a gente fala de previdência, a gente lembra de aposentadoria, mas também pode ser auxílio-doença, pode ser várias coisas. Então, a aposentadoria, por exemplo, ela vai depender se a pessoa é incapaz ou não, depende do tempo que ela trabalhou, da idade que ela tem, se ela é desempregada ou não, e aí ela vai poder ter um auxílio-desemprego. Por causa de reclusão ou morte de um parente, né, que precisa sustentar a família. E por aí a gente vai, né? Então a gente não precisa falar aqui exatamente do direito previdenciário, mas eu quero que vocês lembrem que é um dos direitos sociais garantidos como direitos fundamentais aos cidadãos brasileiros. Então, aqui, ó, ainda falando do capítulo 2º, direitos sociais, anota aí como número 2 o direito à educação. E a educação é um direito de todos. E a mesma coisa que eu lembro lá de direito à vida, direito à liberdade, eu quero que você lembre aqui no direito à educação. Não é simplesmente ter o acesso à educação, mas é continuar a educação, é poder você passar de ano na escola e ir para um outro ano, e não simplesmente a escola acabou aqui, não tem mais. A gente tem uma escola da 1ª à 5ª série, e depois tem que ir para uma escola particular. Não, é dever do governo proporcionar o estudo continuado, né? Ter uma faculdade pública para as pessoas poderem estudar e etc. Então, é o dever do Estado e da família a educação. Então, se o Estado, né, não puder fazer tudo, o Estado não tem como te obrigar a ir você ir para a escola, mas a sua família tem. Então, as famílias são obrigadas ali para com as crianças, por exemplo, de levar as crianças para a escola, de continuar, né, na escola, enfim. Então, tudo isso trata-se de um direito à educação. E a educação, ela não serve simplesmente para repassar aí conteúdos programáticos, ela também é uma forma de inclusão social, por isso que ela é tão importante e garantida como um dos direitos fundamentais sociais aí. E em terceiro a gente tem o direito à cultura, e aí a gente tem a manifestação popular, né, que por exemplo a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, dentre outras aí. Então essa manifestação, ela é legítima, porque ela é embasada pelo direito cultural. E também a fixação de datas comemorativas, em razão dessa manifestação cultural aí, feriados e etc. Ainda falando dos direitos sociais do 2º capítulo, a gente tem o direito ao desporto e lazer. O que é isso, gente? Eu sei que essa palavra fica um pouco feia para vocês, mas tenta lembrar de desporto com esporte, tá? Que é exatamente isso. Então, quando a gente falar
de direito ao desporto e ao lazer é educar pelo esporte, que a gente sabe que o esporte acaba tirando muita gente da rua, acaba proporcionando uma condição de vida muito melhor e até mesmo, às vezes, uma condição profissional para as pessoas. Então, o esporte é uma coisa muito importante, também tem que ser garantida pelo Estado como um direito fundamental, porque vai trazer bem-estar, vai trazer saúde à população e também é uma forma de lazer. E a gente sabe que existe a justiça desportiva. E aí mais uma coisa para você lembrar do desporto, se aparecer na tua prova. Justiça desportiva, que é aquela justiça que cuida dos casos, né, de competições esportivas. E essa justiça, ela não integra o poder judiciário. Quando a gente vê lá no jornal, por exemplo, que o julgamento da CBF, etc. Não é o poder judiciário normal, tá bom, gente? Então é uma justiça desportiva que vai julgar lá, por exemplo, os times de futebol. E o quinto direito, eu vou voltar para falar para vocês no nosso próximo bloco, tá? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, me aguardem que no próximo bloco a gente volta falando dos direitos sociais e eu continuo com vocês aqui para o direito à liberdade de comunicação social. Até já!